Cruzeirense tem que virar a página. E o Jardim sempre falava que ele queria muito disputar uma Copa Libertadores, né? Sim. E aí, quando ele consegue isso, ele sai. Porque É um problema, né? Mas assim, eu entendo, tem umas questões familiares e tudo mais, mas assim, a gente foi feito de bobo, você sabe perfeitamente, que a gente ficava lá e perguntava pra ele, dizendo, o presidente sabe, o presidente sabe, o presidente sabe, o presidente sabe, eu já falei com o presidente. Eu achei que era uma coisa assim, de renovação, né? Número, ou que né? talvez ele até deixasse de ser técnico, já era mas uma fosse saída um programada. manager, né? Sei lá, eu me surpreendi demais quando o Pedro revelou que era uma saída e que o Pedro não pôde fazer nada, porque ele tentou fazer tudo e não conseguiu, sabe? E aí você perde uma condução de trabalho, de jogadores, do que estava sendo Mas feito, uma da coisa a filosofia. gente pode destacar, assim, que eu vi de muito positivo no trabalho do Jardim, foi que ele foi muito mais que um técnico do Cruzeiro, né? Foi. Ele ajudou a organizar o departamento de futebol, a contratações, visão de mercado. Melhorou o ambiente, né? Porque o Jardim pega uma terra arrasada em todos os sentidos. O Diniz não deixou nada pra ele. A gente sabe como que o futebol do Cruzeiro era tocado. Então, ele arrumou a casa. Arrumou a casa, inclusive, pro próprio Tite chegar nesse sentido e se preocupar só com o campo, né? E aí eu acho que até por isso o torcedor cobra muito do Tite, porque vê que hoje esse Cruzeiro não tá precisando de tantos ajustes em departamento de futebol e em ambiente. Precisa dentro de campo. E o Tite, até o momento, não conseguiu corresponder. Agora, o Wagner, no primeiro bloco, ele tava falando do Chico da Costa. Você falou que você queria ter visto o Chico da Costa jogando, né, no lance do gol, com aquele impedimento meio duvidoso lá, ele acabou sentindo a posterior Você vê que ele abriu a coxa na hora que ele desacelera, né? Ele correu, driblou o goleiro, chutou. Na hora que ele faz, que ele desacelera, que é onde você aciona o músculo da posterior e puxou. E ele foi perfeito, né, no domínio, tiraram o goleiro, foi frio, deu tapa ali e tal. Aí você falou uma coisa que é o seguinte, né? Porque por características de jogo, ali até pelo fato de ser um campo mais pesado e já tinha uma programação de chuva, né, pro horário do jogo, eu acho que foi por isso que ele foi escolhido. Mas quem que deve ser aí um substituto do Caio Jorge, ou Wagner? Ou isso aí vai depender da situação de jogo? Porque o Neisser, guardado as proporções, ele tem um estilo de jogo um pouco mais parecido com o do Caio Jorge. O do Chico da Costa já é um estilo de jogo diferente. Ele já é o centroavantão, pesadão, um cara que às vezes não vai ter aquela velocidade, mas com uma presença de área importante. Olha, o Neisser já deu para ver que ele vai demandar um pouco mais de tempo para ele entender o peso que tem a camisa do Cruzeiro, né? Pelas duas oportunidades que ele teve ontem, ele não pode errar. É ele o goleiro ali, então é totais responsabilidades dele. Ele perdeu duas opções, uma estava impedida, infelizmente, mas a outra que estava cara a cara e o jogo estava 0-0, não pode perder. Eu vi o replay depois, ele tentou dar um 3 dedos e a bola saiu um pouco, estava molhado, né? Parece que segurou um pouco, aí pegou na ponta do pé dele, mas não pode, na frente do goleiro não pode entrar. E a gente vai ter o retorno aí do Caio Jorge. Até então, quinta-feira contra o Curitiba vai ser o Caio Jorge. E depois, se ele tiver que descansar para alguma outra partida, mas como o Caio bem diz, a sequência é muito pesada e precisamos de vitórias atrás de vitórias. Creio eu que o Caio Jorge vai ter que fazer umas 3 partidas consecutivas, Diogo. Eu não colocaria nenhum centroavante reserva não, porque a gente está precisando dos gols dele. Eu também acho. Eu acho que ele não tem substituto nesse momento. Não tem. Não tem. E dossiê, eu não vou enganar torcedor, eu não vou falar para o torcedor que é coisa, não vou mesmo, porque a cobrança vai ser, isso até por eles mesmo, né? Porque vai haver uma cobrança em cima deles. Mas não é o substituto, gente, olha bem o Caio Jorge. Pode ser fase? Pode ser fase. Pode passar? Pode passar. Mas a fase dele é brilhante. Sim. Ele é o goleador do Brasil. Isso não tem, né? Tanto pela proposta que ele recebeu e o que o Cruzeiro teve que fazer financeiramente e tudo mais para ele ficar. Então ele não tem substituto. Os grandes nomes, os grandes jogadores, não tem substituto. Ele não tem. Então, quando acontecer dele não jogar, vai ter que improvisar de um outro jeito, uma outra forma de jogar, entendeu? Outra característica. Mas na característica dele não tem esse jogador. E ainda tem outra coisa também, né, Edmara? Ele tem que começar a jogar, fazer os gols, jogar bem, porque tem convocação para a Copa. Exatamente, e se ele for para a Copa? Então, o gesto também está nisso, Bruno. 45 dias antes, não é? Isso, você se apresenta de 45, 50 dias antes para fazer toda a preparação para a Já Copa. tem data FIFA em março, né? Até por isso, Wagner, é importante o Caio Jorge ter essa sequência. Para ele se pegar o mostrar ritmo e fazer seus gols, porque Exato. você está chegando no momento ali em que, cara, quem não for nessas
eu acho que são 2 convocações antes Sim, isso. Quem não for, vai ficar de fora. Então ele já tá olhando ali, cara, eu tenho que ir pro jogo. Eu achei muito bom o Gerson ter ido pra segunda partida, porque você vê como ele melhorou, ele roubou bola, deu carrinho, armou, só faltou finalizar ao gol. Ele deu uma bola perfeita ali entre a zaga e o goleiro, que era Que só... o Neysser chegou atrasado, Isso, né? meio segundo, cara, ótimo, ou seja, ele já tá pegando o ritmo. O Caio Jorge, vamos, porque você tem que ir pra Copa, meu amigo, nós estamos E querendo, o Gerson tá querendo você buscando uma lá. vaga também, né? E o Gerson também, né? Entendeu? Exato. Então, assim, o Cruzeiro tem jogadores selecionáveis, além, obviamente, do zagueiro. Fabrício Do Bruno. Fabrício Bruno, que, para mim, ele vai na Copa. Então, assim, o Cruzeiro ainda vai perder jogadores nesse sentido, um pouco antes, né, do que vão se encerrar as atividades para as equipes. Então, muita coisa vai acontecer esse ano ainda. Dimara, vamos imaginar um cenário seguinte. Gerson, Caio e Bruno, Fabrício Bruno, vão pra Copa. E aí? Isso se o Matheus... Mas o futebol tá parado nesse momento. Não, sim, Tudo mas, bem. Um pouquinho antes, quando eles Um pouquinho forem antes, liberar... eles vão, e aí entendeu? vamos supor, eles vão pra Copa. E aí eles jogam. Eles vão ter que descansar na volta. E aí, também? O Lucas tá falando que ele não sabe se é bom ou se é ruim. Porque tem aquela Então. história no Cruzeiro, né? Fabrício quem Bruno vai vai precisar jogar. quem Quem- joga mal, né? Isso aí. Porque aí você Não é? perde eles em jogos importantes. Exato. Cedem a- Antes da Copa e depois da E depois Copa, se eles também. jogarem. Não, e aí se você for ver, por exemplo, vamos na pior das hipóteses aqui, na pior para a torcida, na melhor para eles Sim. próprios, né? Fabrício Bruno, Caio Jorge e Gerson. Gerson. Eles jogam a Copa. Fabrício Bruno é o pilar da defesa, o Gerson é o homem da transição e o Caio Jorge é o matador. E aí tem um ponto importante pensando Aí agora tem no que ter Cruzeiro. Fora o Caio Jorge, o Cruzeiro não tem mais nenhum grande finalizador. Não. O Cruzeiro tem um bom elenco qualificado, mas isso me preocupa. Se não tem o Caio Jorge, o Cruzeiro tem uma dificuldade ali de ter alguém para mandar essa bola pro gol. O Matheus Pereira ontem faz um gol de centroavante, né? Se posiciona como marca do centroavante. pênalti. Exato, cabeceia também como centroavante, mas o Neysser chegou com potencial para ser esse cara, mas é aposta. O Neysser no Milionários, como profissional, O Ney será onde? Milionários, tá Milionários. colocado. Caraca, que sotaque. Eu não tenho essa cultura, não, viu? Ele não fez nenhum gol, É o tá? Milionários, na verdade. É. Tá? Ele não fez nenhum gol. Os gols do Neysser acontecem pela seleção colombiana sub-20. Então, assim, é uma aposta. Concordo demais com o que você Altíssima, né? falou, Wagner. A proporção de Milionários para Cruzeiro é muito diferente. De futebol colombiano para brasileiro. Ontem, aquela trivela que ele tenta, beleza, quis mostrar recurso, mas um cara que chegou ao Cruzeiro em um ano de Libertadores e quer se colocar como uma boa opção ao principal centroavante de futebol brasileiro, tem que ser mais sério. Com 2 oportunidades. Duas Não oportunidades. foram 2. Exato. Você não pode nem falar que ele não teve. Agora, gente, é legal a gente dizer também que a gente não tá sacrificando o menino e nem tá dizendo Não, que ele não vai dar exato. certo. Ao contrário, eu acho até que ele tem possibilidades, não é isso? Mas só que você não pode querer que ele entre em campo e seja o Caio Jorge. Porque ele não vai ser. O Caio Jorge já tem a experiência, já deu errado lá fora, já voltou, já deu certo aqui no Cruzeiro. Ou seja, tem um monte de situações e que a maturidade traz para o jogador que às vezes a gente exige muito, né, do menino que vem da base e tal. Gente, Ronaldo Fenômeno, Pelé, aliás, eles são o que são por causa disso, né? Neymar e tal, que entram... mas fulano entrou com 17 anos, ok. Eles são totalmente fora da curva. São exceções. São exceções, tanto que a gente fala. E lembrando que o Neysser, né? Isso. Ele é de outro país, então Isso. demanda-se um Tem uma tempo a adaptação se ajustar também. na linguagem. Ele é um garoto, até ele que vai encontrar o seu lugar no meio do grupo, vai bom dia, boa noite, vai saber que hora que ele toca a bola, que hora que ele tem que passar, que hora que ele tem que driblar, entender a responsabilidade dele no time. Tudo isso aí demanda maturação, vai vir com o tempo. Mas como nós falamos aqui, não é para queimar ele de Não, maneira de jeito alguma, nenhum, pelo amor mas de que é Deus. um processo que ele vai ter que passar até que ele entenda a grandeza que é estar no Cruzeiro e vestir a camisa. Até porque ele só tá tendo essa responsabilidade porque o Gabigol não deu certo, né? Isso. Porque Também. no ano de Libertadores o ideal seria você ter 2 centroavantes tarimbados. Isso, Mas, acostumados. como o Gabigol não deu certo,
foi pro Santos e aí o Ney você vai ter que acelerar um pouquinho mais alguns processos. Ele vai Até ser por posto isso- a prova a fogo logo Exato. de cara. Né? Até por isso é importante ele contar com o apoio do torcedor, Uhum. para ele ter tranquilidade e em breve já tá mostrando um bom Boa, futebol. boa. E sobre o Jonathan Jesus, o Chico da Costa, né? O Cruzeiro já soltou um comunicado oficial. Jonathan Jesus, estiramento ligamentar no joelho direito. Aí. Já teve isso já, Wagner? Estiramento ligamentar, mas é na LCA ou é no... Pô, pera aí, né? Porque tem uma grande diferença, É né? onde que eles É falam? no ligamento colateral medial. O LCA é o ligamento cruzado anterior. E o outro é o... Colateral medial. É isso aí. Colateral medial, dependendo, são 10 dias, 2 semanas, depende da sua dor. Parece que é um pouquinho mais grave, porque o Central da Toca até reportou de 6 a 8 semanas. Então deve ter dado um grau 1, grau 2. É, Então, sim. mas é tranquilo, não é nada cirúrgico. Graças a Deus. Isso, tratamento conservador, né? E o Chico da Costa, lesão muscular na coxa direita também, tratamento conservador. No lugar do Chico da Costa entrou o Neyce, no lugar do Jonathan Jesus entrou o João Marcelo. E para mim é uma necessidade muito grande do Cruzeiro trazer, tem vários setores que eu acho que o Cruzeiro precisa contratar, né? E um deles é a zaga. O Cruzeiro precisa de um outro zagueiro de qualidade, não sei se vocês enxergam assim também, porque ano passado a gente tinha um padrão muito alto com o Fabrício Bruno e com o Vidalba, né, que tá voltando em breve, se Deus quiser. Mas pensando na temporada que a gente tem pela frente, eu não me sinto seguro ali com o Jonathan Jesus e o João Marcelo. O que você acha, Mar? E eu acho que o Tite também não se sente seguro. Tá? A gente já viu, na minha trajetória no Cruzeiro, o Cruzeiro ter 8 zagueiros, não tem um para jogar. Né? Zagueiro, às vezes fala assim, mas é muito zagueiro, nada. Né? Parece Tem que a quantidade, mas não machuca tem a de 2 em qualidade, 2. na hora que... sabe? Não, e não é só isso, não. É de não ter mesmo, nem ruim você tinha. Exatamente porque tem a questão de ser muito, né, de estar muito exposto ali, né, as contusões elas podem acontecer e tudo mais. Mas assim, para mim, qualificar, o Cruzeiro precisa qualificar a zaga. Ele precisa qualificar a zaga. Aí parece que eu não estou falando do cara que vai para a seleção brasileira, né? Não é isso, obviamente. Mas ele precisa de ter no banco e o segundo lá que realmente consigam resolver a situação por ali. Porque o zagueiro, eles acham que ele só fica ali parado, só tirando... Não é nada disso, né, gente? Ele sobe, ele ajuda o lateral, ele tem Bola que ter... aérea. a bola aérea. Ele tem a bola aérea ofensiva e defensiva, que parece que virou problema para o Cruzeiro também, né? A bola aérea defensiva. Então, eu acho, para mim, zagueiro fundamental a contratação do Cruzeiro para um zagueiro. Eu gostaria de ver um zagueiro mais Mais técnico. mais velho, mais experiente.